Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia! Sexta-feira, 25 de julho, e hoje a igreja celebra o dia de São Tiago. São Tiago que foi apóstolo, né? E hoje é dia de festa, a gente lembrar dessas pessoas dessa pessoa, né, de um modo especial, que fazia parte do grupo dos 12, daqueles que caminharam com Jesus, que ouviram Jesus ali tete a tete, como a gente diz, né? E que bom que eu e você não estamos tete a tete fisicamente, mas nós estamos no Espírito, ouvindo a sua palavra diariamente, do mesmo jeito que os discípulos Pedro, Tiago, João, Mateus ouviam essa palavra, tinha esse contato com Jesus. Nós também estamos tendo esse contato com Jesus. E através da sua palavra, isso é muito real. Porque no início, o Verbo era Deus. O Verbo estava em Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo é essa palavra. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, isso tem um poder muito grande. Muitas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem perceber. Mas eu quero parabenizar você que segue aqui ouvindo essa palavra, ouvindo esse áudio diariamente. Essa palavra tem poder. Essa palavra, ela não representa Deus. Essa palavra é o próprio Deus. Essa palavra é o próprio Deus. E por isso que eu convido você agora a abrir o teu coração para ouvir o evangelho que está em Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus dois filhos, se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, minha irmã, no evangelho de hoje, nós vemos algo que está muito enraizado no ser humano. Todos os seres humanos têm essa vaidade, esse ego, é do ser humano. Cleison, mas todo ser humano? É, todo ser humano. Existem aqueles que estão mais educados no espírito.
Existem aqueles que estão mais evoluídos, que já se permitiram que a palavra do Senhor vá ajustando, vá modelando, vá melhorando. E aí são pessoas melhores, são pessoas mais humildes. Mas é do ser humano essa vaidade, esse sentimento de querer sobressair, de querer ser melhor do que o outro. Me perdoe, mas é verdade. Por isso que todos nós devemos controlar a nossa vaidade. Existem pessoas que mesmo elas não estando em condições de se envaidecerem, elas são envaidecidas. É que às vezes as condições delas não permitem. Mas nós identificamos isso quando qualquer coisa começa a melhorar na vida dela, quando ela ganha um dinheirinho, quando ela é promovida num cargo, ela já empina o nariz e ela já começa a querer se achar melhor do que o outro. Melhor que o irmão, melhor que o colega de trabalho. Às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa está ali, quando ela é promovida, ela já começa a colocar as asinhas de fora. Jesus convida os discípulos e está ali na caminhada e aquela mãe se ajoelha. Às vezes nem toda oração será ouvida. Não é porque você está acordando na madrugada, você está de joelho, porque às vezes você está pedindo mal, você está pedindo errado. Jesus diz, você não sabe o que está pedindo. E o que ela pede é uma oração de vaidade. Senhor, permita que meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. No teu reino, tu é o rei, mas eu quero meu filho. Eu quero um filho meu à tua direita e um filho meu à tua esquerda. Jesus fala, meu Deus do céu, olha o que essa mulher está pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo errado, vocês não estão pedindo da forma correta. E aí Jesus discorre, falando que não cabe a ele escolher, que é o Pai que preparou. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou ir para o final. Porque no final é quando Jesus fala bem assim, olha, vocês que querem ser grandes, você que quer aí sentar à direita ou à esquerda, cuidado, porque os chefes de vocês, o mundo de vocês, existem pessoas que quando estão nessa posição de liderança, oprime os que estão embaixo. E quem me segue não deve fazer isso. Pelo contrário, você deve ter uma liderança inspiradora. E eu brinco e digo, no mundo tem muito chefe e poucos líderes. Muitos chefes e poucos líderes. Na igreja tem muito chefe e poucos líderes. Nas famílias tem muitos chefes e poucos líderes. Cleison, mas como saber a diferença? Quando se tem autoritarismo, quando se tem arrogância, quando se tem vaidade, quando se tem soberba, quando se tem humilhação, isso é chefe. Cleison, e quando é que tem liderança? Quando se tem diálogo, humildade, serviço, cuidado, acolhimento, escuta. Esse é o momento da liderança. E quem fala muito bem sobre isso é Jesus, quando ele diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vocês não devem ser assim. Entre vocês não devem ser assim. E como é que deve ser entre nós? Aí Jesus responde: quem quiser ser grande, torne empregado do outro, torne servidor do outro, se coloque a serviço do outro. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Ou seja, quem serve será o primeiro. Quer ser o primeiro, comece a servir.
Comece a servir mais aí na tua casa, comece a servir mais aí no teu trabalho, comece a servir mais aí na igreja. Você está servindo na igreja? Você está servindo na tua família? Você é aquela pessoa que sempre coloca dificuldade na hora de servir? Ou você é aquela pessoa disponível, que está sempre disponível a servir alguém? Desde um copo com água. Mas você está sempre naquela posição de servir. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E ele encerra, e eu vou encerrar com essa mensagem. Pois o Filho do Homem, pois Jesus, pois Deus, não veio para servir, não veio para ser servido, veio para servir. Se o Filho do Homem, se Jesus Cristo, não veio para ser servido, veio para servir, meu irmão e minha irmã, será que nós também não temos esse papel de servir ao outro? Comecemos essa sexta-feira com o desejo, com o coração preparado para servir ao próximo, servir ao nosso irmão, à nossa irmã, de um modo especial, aqueles que estão necessitando de nós naquele momento. Tenha um ótimo dia para você, Deus te abençoe e até amanhã.